trabalho que ele vem desde a década de 90, ele foi apresentado na primeira reunião do SBPC aqui em São Luís, em 1995, com um trabalho de pesquisa do Departamento de Artes naquela ocasião, e a ideia primeira era conhecer o acervo de arte pública da cidade, ou seja, fazer literalmente um guia, um inventário, que pudesse não só relacionar e buscar as informações dos monumentos mais conhecidos e mais populares, vamos chamar assim, né, mais vistos até por uma questão turística da cidade, mas compreender de fato a totalidade, porque já identificava já naquela ocasião vários monumentos que tinham uma identificação muito grande com a população, mas o restante da cidade desconhecia ou não sabia da sua importância. Então é nesse sentido que eu saí, naquela ocasião, formatada a pesquisa, saímos em campo para trabalhar a identificação desse acervo, ou seja, todos os monumentos da cidade foram listados naquela ocasião, e a pesquisa avançou inclusive para identificar alguns que já na década de 90 já não existiam mais, já tinham sido referências visuais e artísticas na cidade, mas tinham se perdido ao longo da história. Então, o primeiro ponto da pesquisa foi esse, e no segundo momento foi que naturalmente a pesquisa acabou também abrangendo, foi a relação desse acervo com a população, ou na mão inversa, como a população se apropria desses exemplares artísticos, porque eles permanecem no tempo, né? Ou seja, um monumento que é do século XIX ainda está presente na cidade. Então a comunidade, a sociedade que promoveu aquele monumento não é a mesma que hoje, em 2018, se apropria daquela mesma obra com sentidos diferentes. Então essa relação da presença da arte pública na cidade, a sua relação com a comunidade e como a comunidade vai ao longo do tempo se reapropriando, rediscutindo e reinterpretando esses monumentos, isso fez parte também, é um ponto que também teve peso no trabalho de pesquisa. E o que o senhor poderia exemplificar de que maneira? Então, dentro desse acervo, né, e até para fugir um pouco dos monumentos mais conhecidos, que é o Gonçalves Dias, o João Lisboa, o Benedito Leite, existe um acervo de esculturas na cidade, muito presente na paisagem, e que teve, coincidentemente, de um mesmo artista, muito reconhecimento e uma relação muito próxima da população, que são os monumentos executados na gestão do então prefeito Mauro Fecuri, na década de 80, e executados pelo italiano, o artista italiano Luigi Dovera. Então, são monumentos que estão ainda hoje presentes, alguns se perderam, mas esses monumentos ainda estão presentes na cidade, e alguns deles revelam literalmente como a população ao longo do tempo vai se apropriando dessas peças, dessas obras, e até não necessariamente coladas com a homenagem original. Então nós temos, por exemplo, a antiga escultura de Manuel Beckmann, que hoje não existe mais na cidade, ela se perdeu durante ali uma movimentação, né, ou seja, a retirada para a reorganização do transporte no trecho da Jerônimo de Albuquerque, em frente ao conjunto Beckmann, onde lá na década de 80 foi instalado um monumento em homenagem a Manuel Beckmann, né, o herói da Revolução, da revolta. Da revolta de Beckmann, né, ainda no século XVII. O que acontece? Aquela peça tinha uma contribuição, aquela peça tinha um acompanhamento da população muito próximo. Então era a Copa do Mundo, ela ganhava, a estátua era pintada de verde e amarelo, mudava o time no final da Copa do Brasil, ela ganhava outras cores de acordo com o time. Ou seja, existia a população se apropriou daquela imagem como símbolo do bairro. E, infelizmente a peça não existe mais, né? Isso acontece com outros monumentos na cidade, com o tempo, por exemplo, o Anjo da Guarda, ou seja, um bairro que na década de 60 se instala na cidade, né, no trecho do eixo Itaquibacanga, e ganha uma escultura na década de 80 com o nome do bairro. Também tem uma grande identificação por parte da população, que também por motivos de reurbanização do bairro a estátua é retirada. E a população, né, reiteradamente vem pedindo a todos os prefeitos que revejam, que recoloquem, que de alguma forma ressignifiquem aquele espaço com a imagem escultórica do nome do bairro, que é o Anjo da Guarda. Então, no caso de Luigi Dovera, é um escultor que justamente tem um acervo muito presente e que acaba mostrando como a população ela vai se apropriando, independente daquela mensagem original que o prefeito ou o artista naquele momento tinha. Meu pai era uma pessoa muito reservada, apesar de toda a competência no caminho que ele seguiu, né, na escultura. Meu pai era engenheiro, arquiteto, tinha 5 formações, filósofo. E vindo da igreja, né, meu pai era um frade capuchinho, chegou ao Brasil
em meados de 45, 46, onde fixou residência no Rio de Janeiro e posteriormente em São Luís do Maranhão, sendo chamado pelo governador Sarney para restaurar o Palácio dos Leões, bem como o Teatro Arthur Azevedo. Depois disso, ele continuou trabalhando aqui, nós estamos falando já de uma década de 60, 70, quando ele estabelece esse vínculo aí com o governo. Na década de 80, ele estabelece o vínculo com o então prefeito Mauro Fecuri, em que ele desenvolve uma série de monumentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento dele. Pois é, o Mauro Fecuri, conhecendo a competência na arquitetura, resolveu levantar algumas obras, né, nas praças, em praças e monumentos. E meu pai fez várias estátuas do Anjo da Guarda, do Pescador e tantas outras aí que nós temos na cidade. Do antigo Roque Santeiro, que hoje não está mais. Verdade. Que é muito conhecido e tudo mais. Isso. O que o senhor acha assim que ele deixou, a partir do trabalho dele, de legado para o senhor, filho, para os netos em geral? O que ele deixou foi uma história bonita, entendeu? E onde poucas pessoas têm o conhecimento, mas daria para fazer um livro, um belo livro, entendeu? Deixou algumas obras, né, que vão se perpetuar, como o Castelo da Vera, que onde fixou residência e onde eu moro até hoje.